Laís é o host por estar Sim, com a apresentação. Está gravando agora. Beleza, perfeito. Então, o cronograma da nossa apresentação hoje é fazer uma breve contextualização sobre a LGPD, falar um pouquinho sobre os investimentos necessários, né, para adequação, a questão, então, dos créditos, da possibilidade, né, de apuração de créditos de PIS e COFINS desses investimentos, e, por final, então, a gente vai abrir um espaço para dúvidas. Quem é o time que está participando aqui, né? É a CLRA, né, que é um escritório de advocacia, consultoria e compliance, em conjunto com a DropReal, né, que é uma empresa especializada na parte de segurança da informação e TI. Juntos, a gente compõe a LGPD Task Force, que é uma força-tarefa, né, um grupo multidisciplinar focado em projetos de adequação, porque a gente entende realmente que para ter um projeto bem alicerçado, ele precisa de profissionais, né, de diversas áreas. Então, juntos, a gente forma esse time que compõe a LGPD Task Force. Hoje, quem vai conversar com vocês somos eu, Maís, né, que sou sócia da CLRA, juntamente com a Anne Hartmann, que é advogada no escritório, né, que vai apresentar a parte específica dos créditos, né, como fazer a apuração, qual o embasamento legal para isso. E o Manuel Ramos, né, que é o Head Comercial e de Segurança da Informação da DropReal, que vai falar um pouquinho mais sobre a parte de segurança da informação e as ferramentas de TI, né, que compõem, então, o projeto e que, porventura, podem ser utilizadas para apuração dos créditos. Uma breve contextualização, né, embora a maioria de vocês já deve ter conhecimento, a LGPD, né, foi publicada em 2018, né, a Lei 13.709, que passou a obrigar as empresas, então, a se adequarem a uma série de questões relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais, né. Ela passou a vigorar em setembro de 2020 e as sanções administrativas em agosto de 2021. Então, atualmente, a gente está com a lei em pleno vigor, né, e temos ainda diversas empresas que não se adequaram, diversas empresas que estão tendo investimentos altos, né, em relação ao projeto e que poderiam, de alguma forma, estar se beneficiando. A LGPD surgiu, né, para proteger dados pessoais das pessoas físicas e ela é aplicável, né, tanto para colaboradores internos quanto para clientes, fornecedores, parceiros. Então, em qualquer momento que a gente estiver tratando de dado pessoal, é aplicável, então, os conceitos, princípios e regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são os principais pilares, né, do projeto de adequação? Como a gente comentou antes, um projeto bem fundamentado, ele depende de uma multidisciplinariedade de profissionais, né? Precisa do embasamento jurídico, a gente precisa da análise de processos, de adequação de processos, precisamos das questões de segurança da informação e das ferramentas, né, de tecnologia da informação. O que compõe cada uma dessas partes, né? O jurídico, toda a parte contratual, a parte de políticas, a parte de código de ética e conduta, toda a parte legal, né, relacionada à LGPD, o entendimento da legislação, como fazer a parte de resposta a titular, como fazer o approach com a NPD. Então, tem todas essas questões de embasamento legal que são necessárias se organizar dentro da empresa, né, para ter um projeto adequado. A parte de processos são todas aquelas adequações para que a gente reorganize, né, a cultura da empresa, para que ela tenha esse viés da proteção de dados e da privacidade em todos os seus processos internos. Então, a gente precisa aqui também organizar como fazer a gestão do consentimento do titular, como fazer as respostas a esse titular, né, como dar o acesso a ele a fazer as suas solicitações, né, respondendo aos seus direitos. E depois a parte de segurança da informação e tecnologia da informação, que o Manuel vai explicar um pouco mais detalhado, né, na sequência da apresentação. Em relação aos investimentos, né, especialmente na parte jurídica de processos, o que a gente tem hoje de necessidade para estar em compliance com a legislação?
Então, todo o entendimento, né, da regulamentação do negócio no viés jurídico, ou seja, além de observar todos os parâmetros da LGPD, a gente precisa analisar todo o regramento que diz respeito àquele nicho de negócio que a empresa está inserida, né? Então, avaliação de leis, de normas, regulamentos, instruções normativas, a adequação de contratos, a construção da política de privacidade, tanto corporativa quanto a política de privacidade do site, o código de conduta que comentei anteriormente. Então, toda essa parte mais regulamentar, né, precisa estar adequada e é uma parte que o viés jurídico, então, do projeto precisa atuar. Depois, dentro da parte de processos, né, precisa ser realizado o mapeamento do fluxo de dados das informações, a questão do inventário de dados, né, e a análise de risco, que seria o relatório de impacto à proteção de dados. Então, fazer análise específica de todos aqueles processos que têm um risco maior, né, de vazamento de dados, um risco maior de não se ter o registro das informações, de ter a possibilidade de alguém acessar de forma ilícita. Então, assim, todo esse mapeamento e essa análise precisa ser realizada dentro dessa parte de jurídico e processos. Em relação a investimentos, o que a gente tem visto no mercado, né? Então, um exemplo bem prático. A adequação jurídica hoje, essa parte mais documental, a gente vê que existem consultorias hoje que custam uma média de R$60 mil para as empresas se adequarem. Tá? Isso a gente está levando em consideração empresas de médio porte, né, para mais, de médio para grande porte, que precisam realmente de um volume maior de investimento, né, e de atuação nesse ponto. Além disso, existe o investimento relativo ao cargo de DPO, né, que pode ser uma pessoa interna da empresa ou externa, que vai realizar, então, essa parte do mapeamento de dados de forma periódica, vai fazer análise de riscos de forma periódica. E aqui a gente estimou uma média de R$15 mil mês de um profissional, que seria o investimento da empresa nesse profissional, que seria 100% dedicado para esse tipo de atividade. Tá? Daria um custo anual aí para a empresa de mais ou menos 180 mil. E adequação em processos, então organizar toda essa questão da gestão do consentimento, a questão de fornecer o direito aos titulares, os ajustes de procedimentos internos, uma média de investimento aí anual de R$80 mil. Tá? A gente estaria totalizando aqui, isso sem contar ferramentas, tá, gente? Só a parte de processos e jurídico mesmo. Então, a gente estaria estimando aqui um investimento nessas duas áreas anuais de 320 mil para as empresas, o que permitiria, né, um cálculo possível de crédito de PIS e COFINS, né, na alíquota de 9,25, de R$ 29.600. Então, a gente já vê que existe um benefício, né, interessante quando a gente trata de possibilidade de créditos. Mais adiante, a Anne vai explicar um pouquinho mais os conceitos, tá? Até para a gente entender se todos esses valores realmente são passíveis de crédito ou não, que vai depender muito do tipo de negócio que a gente está falando, né? De qual é o tipo de empresa que a gente está tratando. Vou passar a palavra agora para o Manuel, na parte de investimentos de segurança da informação. Perfeito, Maís. Pode voltar antes ali, Maís, por favor, na primeira página. Obrigado. Bem, muito bom dia. Novamente agradeço a presença de todos nesse webinar. Eu sou o Manuel Ramos, sou head da DropReal, empresa com foco em segurança da informação, e já vim vivendo e adequando, trabalhando em projetos de segurança da informação aí há mais de uma década. A gente está bem feliz aí também nesse grupo LGPD Task Force junto com a CLRA. Eu sou graduado em Segurança da Informação e também sou auditor e líder da ISO 27001 e MBA em Gestão Estratégica. Bem, hoje aqui eu vou falar exatamente alguns pontos que sempre é uma dúvida que as empresas têm. Quanto que vai cobrar a minha adequação no viés de segurança da informação? A gente sabe que aqui, se a gente deixar a torneira ligada, vai muito dinheiro dependendo do tamanho da empresa. Então, eu fiz aqui um levantamento das coisas que são realmente necessárias de uma organização possuir para poder atender alguns requisitos que a legislação exige
e, consequentemente, né, elevar o nível de segurança da informação da própria organização. Porque é impossível a gente falar em privacidade de dados, né, em privacidade ou em proteção de dados pessoais, sem falar em segurança. Então, a gente olha exatamente para melhores práticas de mercado, né, e hoje a gente já tem aí um guia que tem há mais de 20 anos que pode ser adotado, né, como melhor prática para a empresa ser. E é isso que a gente vem trabalhando aqui, né, desde quando a gente começou a ofertar serviços de consultoria para as organizações, se bem que nós da DropReal a gente já vinha fazendo isso antes até da presença da legislação. E com isso, as próprias referências de mercado criaram novas regras para tratamento de dados pessoais, utilizando exclusivamente as referências de mercado que já tem. Então, pode passar mais, por favor? Aqui eu fiz um levantamento exatamente nos artigos da legislação, não sou perito jurídico, né? Estou longe disso, se bem que esses 5 artigos, né, 46, 47, 48, 59, 50, fala exatamente no que a gente vive no dia a dia, no lado de segurança da informação, no lado de tecnologia da informação. A gente vai falar também um pouquinho sobre a diferença de cada um. Então, todos esses artigos, se vocês olharem, não vou entrar em detalhes aqui, mas fala exatamente o que a gente vive no dia a dia. Né? O artigo 46 ali, adotar medidas de segurança. Primeiro ponto. 47, garantir a segurança prevista nessa lei. A segurança da informação prevista nessa lei. 48, comunicar a ocorrência de incidente. A gente vai falar de gestão de incidentes também. Artigo 49, atender os requisitos de segurança e padrões de boas práticas e governança. A gente vai falar o que é essas boas práticas e o que a gente vem utilizando aí no mercado e que também vê que grandes consultorias também estão adotando. E o artigo 50, definir políticas, normas e procedimentos, padrões técnicos de segurança, principalmente para supervisionar e mitigar riscos. E aí a gente vai falar muito sobre riscos também, tá bom? Pode passar mais, por favor? Maravilha. Dentro do processo de adequação, antes da gente até falar sobre os investimentos, é importante a gente ter um entendimento de como é que a gente recomenda alguma ação no lado de segurança da informação ou de ferramenta de tecnologia da informação. Não é por osmose, não é assim, eu acho que um determinado controle, uma determinada ferramenta, vocês vão implementar, vai resolver o problema de vocês. Não. Se tiver alguma consultoria que falar dessa forma para vocês, vocês já podem riscar ela do papel porque ela não sabe o que ela está falando. Eu falo isso com muita propriedade, por ser próprio auditor da ISO 27001, que a gente vai falar aqui, e sou especialista em gestão de risco. A primeira coisa, antes da gente analisar e definir qualquer controle específico de melhoria, de definição de política, de definição de controles técnicos, a gente tem que identificar os riscos de uma organização. Inclusive, a Maís falou lá, quando a gente fala no relatório de impacto da proteção de dados, né, o famoso, alguns chamam também de DPIA, a gente também olha o resultado desta análise de risco que nós vamos realizar aqui do lado de segurança da informação para priorizar os processos mais críticos de adequação da legislação. Então, nesse processo aqui, nessa visão, nós sempre, primeira questão, a diferença entre segurança da informação e tecnologia da informação. Sempre tem uma dúvida também de alguns gestores. Segurança da informação, a gente está falando de proteger um negócio, qualquer tipo de informação de uma organização. E sendo ela dialogada, sendo ela impressa, sendo ela digital. E quando a gente fala em tecnologia da informação, a gente está falando exatamente de informações digitais. Porque a TI, dentro de uma empresa, ela provém serviços. Né? Provém serviços de sistemas de ERP, sistemas financeiros, sistemas comerciais, que façam a empresa funcionar. Então, assim como a TI e a segurança da informação, elas são diretamente atreladas ao negócio, com o objetivo de atender os objetivos de negócio de uma organização. Então, com a segurança da informação, a primeira coisa que eu tenho que olhar é analisar todos os controles não técnicos. Como é que as empresas hoje agem de uma forma específica sobre o tratamento de uma determinada informação? Lembrando, informação, estou falando de informações de negócio e, consequentemente, entrando dentro da informação, existe o dado pessoal de colaborador, de pessoas físicas, digamos assim. Né? Então, a gente vai primeiro analisar o comportamento
de como que as ações são realizadas sobre o tratamento de uma informação dentro de uma empresa. Nós vamos analisar a maturidade, né, de uma organização perante as melhores práticas de segurança. Isso é um ponto importante para a gente ver quanto de investimento que a gente vai ter que liberar para dentro da empresa na questão de capacitação de seus colaboradores. E dentro disso nós vamos começar a identificar vulnerabilidades que essa organização possui e também se existe ameaça. Às vezes, a gente, por mais que eu possa estar vulnerável, se eu não tiver uma ameaça, não vai existir risco. Então, por isso que eu tenho que identificar as vulnerabilidades e tenho que identificar as ameaças. No lado de tecnologia da informação, essa é a mesma coisa. Nós vamos olhar os controles técnicos, tecnologias que tem dentro de uma organização, para verificar o que eu posso ajustar para melhorar e também garantir a conformidade como controle de segurança da informação. Vou analisar os sistemas de informação que tratam dados pessoais, e aqui exclusivamente o tratamento de dados pessoais, qual é o tipo de coleta, onde que está armazenado, qual é o banco de dados que tem, e a forma como é armazenada essas informações. E também identificar vulnerabilidades e ameaças. Consequentemente, pego todas essas informações, jogo dentro de uma metodologia de gestão de riscos, e eu já vou ter os riscos mapeados. Bom? Pode passar mais, por favor. Mas como é que eu mitigo o risco? Como eu falei, a gente já tem vou falar um pouco da ISO 27001 primeiro aqui, é uma norma técnica que já tem há mais de 20 anos. Quando eu comecei a ler a legislação, principalmente aqueles artigos do 46 ao 50, eu olhei, pô, a gente tem uma ISO, uma norma técnica, que apresenta 114 controles de segurança que atende praticamente tudo que está ali. Óbvio, dentro da ISO não tinha informação específica sobre tratamento de dados pessoais. E não é à toa que a própria ISO criou a ISO 27701. A ISO 27001, ela apresenta 114 controles de segurança para mitigar riscos de segurança da informação. A 27701, ela é um complemento, ela é uma extensão da ISO 27001, e ela acrescenta 64, diretrizes adicionais em 64 controles da ISO 27001, exclusivamente para o tratamento de dados pessoais. Então, isso tudo se casou dentro desse processo. Então, quando eu tenho o resultado na análise de risco, e eu identificar os riscos dessa empresa, eu vou olhar para os 114 controles da 27001. Óbvio, não são os 114 controles que vão se aplicar a uma empresa. Mas ali está o controle correto que eu tenho que seguir para adaptar. Então, a gente cria o primeiro ponto após a análise de risco, um documento chamado Declaração de Aplicabilidade da ISO 27701, que daí vai ter todos os controles que vão se aplicar ou não para dentro dessa organização, seguido de uma BIA, né, que é a Business Impact Analysis, que é exatamente, já tem todo o traçado, né, os controles para remediar esses riscos. Pode passar mais, por favor? Perfeito. Eu tendo isso definido, quais os controles, eu vou começar o quê? Definir minhas políticas de segurança da informação, a política de privacidade. Então, primeiro vão ser os dois guarda-chuvas de todo esse cenário de adequação, sendo atendidos por uma série de normas, processos, procedimentos de segurança da informação. E para mim atender essas políticas, normas, processos e procedimentos de segurança, eu preciso daí sim de controles técnicos, que daí eu vou implementar. E nesse caso, aí sim a gente pode falar muito em investimentos em tecnologia, investimentos em adequações internas dentro de uma empresa, investimentos de uma adequação física de uma organização, por exemplo, que armazena dados físicos também. Isso tudo entra dentro de investimentos e tudo isso é considerado controle. Finalizando esse processo, nós vamos criar o quê? Nós vamos divulgar esses documentos para a organização, fazendo um plano de conscientização e treinamento dos nossos colaboradores de forma contínua. Isso que eu estou mostrando aqui, pessoal, é exatamente a gestão de segurança da informação que a gente está implementando dentro da organização, ou adaptando ela, se uma empresa já possui, está adaptando ela para o tratamento de dados pessoais, e a implementação da gestão da privacidade.
ou seja, que vai ser conduzida aí pelo DPO da empresa, né, o encarregado de dados. Então, aqui eu tenho os pilares e a sustentação para atender toda a adequação de uma organização. E onde é que as empresas mais pecam? Exatamente, pecam, que eu digo, onde é que está a maior dificuldade das organizações nesse aspecto? Um investimento na parte de controles. Por quê? Aqui a gente leva isso para as empresas na questão de a gente, vocês, aqui tem as políticas, as normas, os procedimentos, toda a estrutura está pronta. Isso aí é tranquilo de ser feito, mas a gente tem que ter os controles necessários para atender as diretrizes dessa norma. Lembrando que isso aqui são tudo documentos corporativos. Então, se eu falar lá que a organização tem que controlar que dados sensíveis, que CPF, por exemplo, não pode sair de dentro de uma empresa, eu preciso de uma tecnologia que faça isso, para evitar que um colaborador não chegue lá, pega uma planilha de Excel com um cadastro e jogue para o seu e-mail pessoal. Existe tecnologia para isso. E isso a gente sabe que são investimentos altos. Pode passar mais, por favor? Maravilha. Aqui eu tenho alguns exemplos de soluções para atender algumas diretrizes que vão estar estabelecidas em algumas normas. Eu peguei aqui as mais comuns que a gente vê no dia a dia. Isso se aplica a qualquer tipo de empresa. Óbvio que empresas de micro e pequeno porte têm dificuldades em ter algumas tecnologias que a gente está colocando aqui, mas aí a gente recomenda algumas soluções de uma forma mais paliativa para resolver a situação. Já empresas de médio e grande porte, elas realmente precisam dessas tecnologias para garantir a conformidade e evitar um problema grave na questão de algum vazamento de dados pessoais e, consequentemente, algum incidente de segurança da informação. E daí eu falo também de informações sensíveis do negócio. Por isso que eu falo muito para os CIOs, para os executivos de TI, para os gerentes das organizações, para os diretores, para os CEOs das empresas, e falo assim, todo mundo identifica a LGPD como um problema, é mais uma coisa que o Brasil inventou, e na verdade não é. O Brasil está muito atrasado nesse aspecto de propriedade de dados, de proteção de dados pessoais. Mas eu falo já para o lado positivo. Aproveitem a necessidade de se adequar para a LGPD para as empresas estarem em conformidade e elevarem o nível de maturidade em segurança das suas informações. Porque a gente está protegendo o negócio também aqui. Então, eu vejo como uma grande oportunidade até de investimento e de compliance. Porque quem vai estar com esses controles ativos vai estar no topo da lista. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, classificação da informação. É um item obrigatório dentro de uma organização. Então, eu preciso de uma solução, uma tecnologia de classificação da informação para atender uma norma de classificação da informação. Retenção da informação, isso é extremamente jurídico, não é nem tecnologia, mas existe tecnologia que eu consigo evitar que informações que eu não posso que não podem ser destruídas da minha organização, ela não seja destruída de uma forma equivocada. Então, por isso que a gente precisa de uma tecnologia que retém a informação. E daí eu tenho a norma, isso eu vou atender diretrizes da norma de retenção da informação. DLP, solução de prevenção à perda de informação. Evitar que um colaborador exporte uma base de dados em Excel com todos os dados do cliente e jogue para o seu e-mail particular, ou jogue dentro de um disco virtual como Dropbox, OneDrive, Google Drive, enfim. Tá? Existe uma tecnologia chamada DLP, do inglês é Data Loss Prevention, que evita esse tipo de ação. Óbvio, o DLP ele tem que estar 100% atrelado com a classificação da informação. Então, a norma de prevenção da informação, o DLP ele vai atender a norma de prevenção à perda da informação, que vai ter diretriz específica que a empresa controla esse tipo de ação. Aí a gente fala de antivírus de próxima geração, a gente fala de EDR, de detecção e resposta, ou seja, teve um incidente de segurança dentro da minha empresa, estou tomando um ataque nesse momento, por um vírus, por um malware, um ataque de ransomware, ou um ataque cibernético manual mesmo, feito por um criminoso cibernético, que eu não gosto de falar a palavra hacker aqui. Então, o EDR, ele detecta isso, a gente consegue isolar esse incidente. E assim vai.
ferramentas de CASB, PAN para controle de acesso, criptografia, né? Criptografia de computadores, de banco de dados, isso é essencial. Também vai atender a norma de prevenção à perda de informação. Cópia de segurança, né? Backup, prevenção à perda de informação de novo. Solução de gerenciamento de dispositivos móveis, norma de uso de dispositivos móveis. Isso é um câncer dentro de uma organização se não está sendo gerenciado os dispositivos dos seus colaboradores. Pior ainda, se esses dispositivos forem pessoais dos colaboradores e não da organização. Existe uma tecnologia que controla isso, né? Uma solução de MDM, Mobile Device Manager. Gestão de incidentes, ter evidência de tudo que está acontecendo dentro da minha rede. Eu posso ter uma solução de syslog, que é gratuita, ou uma solução de CIEM, essa aí tem investimento. Para correlacionar eventos e dar um alerta específico para a área específica e como é que vai ter o tratamento para isso, né? Gestão de vulnerabilidades, né? Ou seja, isso é importante, a gente está sempre identificando as nossas fragilidades que a gente tem dentro do ambiente. Eu sempre levo isso para as empresas também. Usem o conceito de cyber exposure, de exposição cibernética, para vocês saberem qual é que são as suas fragilidades e aí corrigir ela. É mais fácil, é melhor a gente identificar essas fragilidades do que um criminoso ou um vírus ou um malware que possa se propagar. Então, aqui eu vou também atender o procedimento de gerenciamento de vulnerabilidades. Gestão de patches, corrigir as vulnerabilidades, hardening, né? Melhores práticas de implementação de sistemas. Cofre de senha, vou guardar minhas senhas de uma forma segura. Existe tecnologia para isso. E eu vou atender norma de controle de acesso. Solução de DAN, isso é importantíssimo. Ou seja, como é que eu gerencio quem cuida do meu banco de dados? Lembre até um caso que teve do STF aí, do TSE, no caso das urnas eletrônicas, que sumiram alguns logs lá no servidor de votação. Um DAN consegue controlar isso, eu vou ter esse controle. Né? E aí, às vezes, essas ferramentas até vêm gratuitas pelas soluções de banco de dados. Então, eu vou atender em normas de gestão de incidentes nesse aspecto. E um detalhe, até falando um pouquinho rapidamente aqui sobre a gestão de incidentes, eu já vou montar ela utilizando as recomendações da norma para atender as respostas do direito do titular. Ou seja, a segurança da informação e tecnologia da informação são o braço direito do DPO. E até sempre eu recomendo para meus amigos que são da área de tecnologia, eu vou ser o DPO da empresa. Eu falo, você tem certeza? Você tem certeza que você quer essa responsabilidade? Pois então. E aí, tecnologia de Firewall, que muita gente já ouviu falar também, Firewall de aplicação web, né, principalmente quem tem sistemas eletrônicos, né, como e-commerce, lojas virtuais. Hoje, a maioria dos vetores de ataque de invasão dentro de uma empresa é através de uma aplicação web. Por isso que é importante a gestão de vulnerabilidades e o teste de intrusão. Então, gente, realmente eu sei, tenho total ciência, que essas tecnologias não são baratas. Por isso que eu estou falando que essa possibilidade da gente reter e utilizar créditos de PIS/COFINS, e daí a Ania aqui que domina esse ponto, é primordial exatamente para bater esses investimentos que uma organização vai ter. Que antes, grandes empresas, principalmente de setores financeiros, investem e não tinham nem como reter, são obrigados a reter. Agora, com a LGPD, isso vai ajudar também as empresas a ter recuperação de crédito em cima disso. Então, para finalizar, pode passar mais, por favor? Aqui tem um exemplo, óbvio que eu peguei um exemplo bem pequeno mesmo, tá, gente? Não, esses investimentos podem ser muito, muito superiores a isso, dependendo do tamanho da empresa. Tudo depende da análise de risco, tá? Tudo depende da análise de risco. Então, aqui tem um exemplo, eu vou adequar na parte de governança, né? Governança em segurança da informação, vou ter um investimento aí de 170 mil mais ou menos, e uma adequação em tecnologias que eu vou ter que implementar novamente dentro de uma empresa. Então, tem um total aqui de 670 mil ano mais ou menos que eu vou investir, vou ter que investir na minha empresa. E aí a gente tem aí a possibilidade de retenção de 9,25% que a Ania aí vai esmiuçar essa parte desse percentual para nós. Bom, Ania, acho que é com você agora. Pode passar mais, por favor. Obrigado. Obrigada, Manuel. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer a presença do pessoal aí. Eu sei que o tempo de todo mundo é curto hoje em dia, né?
Então, muito obrigada pela participação de todos. Nesse tipo de webinar, né, que agora a gente tem feito muito por conta da pandemia, a gente não pode se juntar aí, né, aglomerar mais, o que é uma grande pena. Nós todos estamos querendo aglomerar e tomar cafezinho, fazer networking presencialmente, né? A gente não consegue ver a carinha de ninguém, né? A gente não consegue ver quais são as pessoas que estão participando aqui. Então, eu convido vocês a participarem do chat, deixarem as dúvidas. A gente não vai esgotar esse tema aqui, porque ele é complexo. Vou me apresentar de novo, né? Mas já falou um pouquinho da gente, mas meu nome é Anne, né? Eu sou advogada, eu sou especialista em administração de empresas e em direito tributário. Tenho uma experiência aí bem legal com ações de PIS e COFINS, de conceitos de insumo para fins de PIS e COFINS. Nossa consultoria aí, ela abrange uma parte do contencioso. Eu sou a coordenadora dessa área de contencioso. Nós trabalhamos com toda a implementação da LGPD e também com as questões de processos administrativos fiscais, pareceres, ações judiciais. Eu vim aqui hoje, então, conversar com você sobre essa possibilidade que surgiu, né, de aproveitar aí, tá apurando créditos de PIS e COFINS sobre essas despesas de implementação e manutenção da LGPD. Pode passar aí para a gente, por favor, Maís? Como muitos de vocês já sabem, saiu aí uma sentença que foi publicada dia 12 de julho, nesse mandado de segurança com esse número enorme aí, que eu não vou falar aqui para vocês. Essa decisão ela foi favorável, né, à apuração dos créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com a LGPD. Foi até a impetrante desse mandado de segurança, é até TNG. Eu, inclusive, já entrei nessa loja para comprar roupa para o meu pai de aniversário. Essa decisão, uma decisão de primeira instância da 4ª Vara Federal de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. Então, ainda é uma tese, né, digamos assim, bem nova, bem recente. E a gente está acompanhando aí de perto o que está acontecendo. O que eu vi é que esses autos do processo, né, já foram submetidos à 2ª instância em grau de recurso, então a gente já tem apelação, contra-razões, apelação e reexame necessário. Pode passar, Maís. Antes de entrar na questão do conceito de insumo, propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem se aplica, né, essa decisão. Quem que pode aí estar pleiteando os créditos de PIS e COFINS, tanto no judiciário quanto administrativamente, que é alguma coisa, é o que eu vou falar um pouquinho além no nosso webinar aqui. Em primeiro lugar, a gente vê aí todas as empresas do lucro real. Por quê? Porque o regime de PIS e COFINS não cumulativo, ele é obrigatório para essas empresas do lucro real, que apuram o regime tributário do imposto de renda pelo lucro real. O que acontece? O PIS e COFINS, ele funciona de duas formas. Ele tem ali o regime cumulativo, que ele tem alíquotas menores, porém não tem esse direito da apuração de créditos, e nós temos o PIS e COFINS não cumulativo, que ele tem alíquotas maiores, e aí por isso 2,25% que o Manuel e a Maís utilizaram como exemplo nos cálculos, né? Porém, ele aceita aí o creditamento de determinadas despesas, né? Que constam lá, são taxativas e estão na lei, na lei 10.637 e 10.833, respectivamente, ali do PIS e COFINS. Artigo 3º. Então, por exemplo, energia elétrica é um bom exemplo de despesa que gera crédito de PIS e COFINS. Produtos de revenda também. Lá no inciso 2º desse artigo 3º, de ambas as leis, porque elas são praticamente idênticas, né? Eles dizem assim, que o contribuinte ele poderá tomar crédito de prestações de serviços e aquisição de bens que sejam verdadeiros insumos para sua produção. Então, a partir daí, surgiu uma grande discussão, né, referente ao conceito de insumo. O que é insumo? O que é insumo para fins do meu processo produtivo? Cada empresa tem essas peculiaridades, cada empresa tem um processo produtivo diferente. O que é importante para uma não é para outra. Então, desde então, agora tu pode passar, por favor, mas o nosso próximo slide.
Desde então, surgiu uma grande batalha aí da Receita Federal brasileira com os contribuintes nessa questão de o que é o conceito de insumo. A Receita Federal, né, ela quis restringir esse conceito, sempre fez uma interpretação extremamente restritiva desse conceito, e ela quis vincular aí ao conceito de PIS e COFINS para fins de IPI, Imposto de Produtos Industrializados, que o que é? É o parafuso que vai no computador, é aquilo que compõe o produto final, para fins de IPI. O contribuinte lá, por sua vez, ele, claro, quis fazer uma interpretação mais ampla desse conceito de PIS e COFINS, de insumo, desculpa, para fins de PIS e COFINS. Então, ele pegou lá e defendeu que a interpretação mais ampla é vinculada ao imposto de renda. Todos os custos e despesas operacionais para fins de imposto de renda seriam, para o contribuinte, verdadeiros insumos aí no seu processo produtivo e, portanto, dariam direito ao crédito de PIS e COFINS. Chegou lá no STJ essa discussão e, através de um recurso repetitivo, né, que vincula aí os tribunais e, inclusive, a Receita Federal brasileira, o STJ disse assim, não, só um pouquinho, não pode ser tão restritiva esse conceito, mas também não pode ser tão amplo. Então, ele foi lá e criou um conceito próprio de insumo para fins de PIS e COFINS. Pode passar, por favor, mas... O que o STJ disse nesse RESP, né, nesse recurso repetitivo? Bom, existem dois viés aí. O que é insumo? É aquele bem ou produto essencial ou relevante. Dentro da essencialidade, ele diz que o elemento é um elemento estrutural e inseparável ou uma prestação de serviço ou um insumo, um bem, que prive de qualidade, quantidade ou suficiência, ou seja, essa prestação de serviço ou esse bem, ele tem uma certa dependência no processo produtivo do contribuinte. O que seria um elemento estrutural e inseparável? A roda da bicicleta, o parafuso do computador, que era o que eu tinha dito antes, a tela do celular. Isso, se tu retira esse elemento do produto final, ele não vai ser aquele produto, né? Ele não vai se prestar para o fim dele. E a privação de qualidade, por exemplo, eu moro aqui em Florianópolis, né? Perto da praia, 3 quadras da praia. Então, assim, o que eu vejo? Quando eu vou comprar uma cadeira de praia, eu quero comprar uma cadeira que seja feita de alumínio e não de ferro. Por quê? Porque como eu moro perto da praia, eu utilizo essa cadeira na praia, ela vai se eu comprar uma de ferro, ela vai enferrujar, a maresia realmente afeta o produto. Então, se a minha cadeira não for de alumínio, eu vou ter uma privação de qualidade, certo? Então, isso seria um insumo para fins de PIS e COFINS. Outra questão, outro critério que o STJ trouxe foi o critério da relevância. A relevância, nesse sentido, ele integra o bem ou o serviço, ele integra o processo produtivo. E daí nós temos as singularidades ou a imposição legal. Quanto às singularidades, por exemplo, a água utilizada no agronegócio, ela é muito mais importante do que a água que é utilizada para fazer lá os fogos de artifício. Esse é até um exemplo que foi utilizado na petição inicial desse mandado de segurança que a gente mencionou aqui. Então, para o agronegócio, a água é importante, ela tem que ser considerada um insumo, porque sem ela não existe o agronegócio, né? E o outro viés desse critério da relevância é a imposição legal. E eu acho que é aqui que a gente cai com a LGPD. Porque a LGPD trouxe uma série de obrigatoriedades e uma série de adaptações e despesas que a empresa tem que utilizar, né, gastar dinheiro com isso,
como uma imposição legal, porque senão ela vai tomar lá multas astronômicas, que podem chegar a 2% do faturamento, são limitadas a milhões, né? Então, ela é, de fato, uma imposição legal. Pode passar, por favor, mas... E nesse viés, a gente tem alguns precedentes administrativos que tratam justamente disso. Por exemplo, os EPIs na indústria, tá? Eles são imprescindíveis para o negócio na indústria. Sem o EPI, que é o equipamento de proteção individual, o processo industrial ele não pode se dar por pena de várias sanções administrativas, enfim. Então, o EPI ele é considerado pela Receita Federal um insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS. Vale transporte a mesma coisa, porque é imposto pela legislação brasileira, né, que o empregador deve oferecer esse vale transporte para o empregado, e o tratamento de efluentes, como na indústria do couro, por exemplo. Na indústria do couro, na preparação do couro, eles utilizam água, e a legislação, né, ambiental diz que antes de tu despejar essa água em algum lugar, né, enfim, tu tem que tratar ela. Então, esse serviço de tratamento de efluentes para a Receita Federal Brasileira é considerado um insumo para fins de PIS e COFINS, então eles podem se creditar desse gasto, né, tão importante. Pode passar, por favor, Maís. Então, como é que a gente vê que os contribuintes estão procedendo, né? Nós temos aí dois perfis, né, de contribuintes. Nós temos aquele perfil super arrojado e nós temos aquele perfil mais conservador. Eu estou dividindo em, né, dois tipos. O perfil arrojado, ele já está apurando, escriturando e tomando esse crédito. E eu acredito que, né, o pessoal esteja fazendo as provisões para uma eventual contingência, porque a autuação pode vir. A gente sabe que a Receita Federal é bastante atuante, né? Eu diria que talvez seja o órgão brasileiro mais atuante, né, atualmente. Então, essa discussão é muito simbólica, então provavelmente aí vem uma autuação. Nós temos, né, alguns precedentes similares muito favoráveis, até aquelas soluções de consulta que eu acabei de expor aqui. São imposições legais, a LGPD também então faz sentido, né, que se tome crédito sobre as despesas com a LGPD. Nós temos aí a duração do processo administrativo fiscal, que ela, dependendo do contribuinte, do porte do contribuinte e da quantidade de documentos a serem analisados, enfim, né, a depender aí de determinadas, de várias coisas, esse processo ele pode durar anos. E depois ainda a gente pode ter um eventual processo judicial, a depender se o contribuinte, né, vai achar viável fazer isso, se, né, o próprio PAF não der um resultado que ele não concorde. A parte muito boa dessa questão é a economia imediata, porque tu não tem a saída de caixa, né? Então, para aqueles contribuintes que estão sofrendo, né, bastante com a pandemia, porque a gente vê as empresas sofrendo bastante com isso, tu vê que é uma opção a ser estudada, né? E tem aquele perfil conservador, que é um perfil que a gente gosta bastante também, porque ele prefere aí entrar com uma ação judicial, que atualmente aí a gente vê é o mandado de segurança, né, que não tem ônus da sucumbência, ou seja, não tem aquele percentual da causa que vai para o advogado da parte contrária se tu perde o processo, porém tem custas, né, tem valor da causa, tem tudo isso. Essa via, ela traz uma segurança jurídica muito legal, né? Mitiga os riscos e, na petição inicial, lá a gente pode pedir aquele creditamento retroativo, né? Dos 5 anos, de acordo com a decadência tributária. Pode passar, por favor, Maís. Então, o que a gente alerta, assim, o que a gente tem que observar nesse cenário atual, tá? Em primeiro lugar, é uma coisa muito nova. Essa decisão saiu agora, o processo ainda está lá na segunda instância, isso aí tem ainda muita água para rolar, digamos assim. O que a gente tem que fazer? Preparar a nossa empresa, preparar os nossos clientes para
tomar esse crédito de forma segura e mais, né, corroborada por documentação, né, enfim. Nós temos que vincular as despesas que a LGPD determina aos nossos gastos com um determinado serviço ou determinado bem, né? Um software que seja, um firewall, enfim, aí o Manuel é mais dessa área. Porque o que acontece? Nós temos lá um gasto com capacidade de armazenamento de dados, digamos assim. Por algum motivo, a LGPD lá, ela me diz que eu tenho que armazenar de determinada forma os tais dados. E isso me custava 100 mil. Agora, com a questão da LGPD, com a obrigatoriedade da LGPD, eu vou ter que investir mais 50 mil nisso. Então, esses 50 mil, eles podem ser considerados, né, a princípio, uma despesa que possa ser apurados créditos em cima desses valores. Mas os 100 não, porque eu já tinha essa despesa anteriormente, né? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. O que é importante, ter controles internos bem definidos, os contratos com os nossos prestadores de serviço, preferencialmente, estarem expressos, né? Determinado valor é para cumprir com a LGPD. Se for possível fazer isso, show. Quanto mais claro estiver documentalmente, né, demonstrado que esse investimento é por conta das disposições da LGPD, melhor. E o controle em centro de custos e contas contábeis próprias. Isso é muito interessante até para quem conhece a Lei do Bem, até foi a Receita Federal que pediu, né, para que os contribuintes começassem a fazer esse controle apartado dos investimentos com pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para fins da Lei do Bem. Então, para quem conhece, a dica que a gente dá é que se faça isso na sua contabilidade, né? E é isso aí, essa questão que aflorou agora, né, dos créditos de PIS/COFINS me trouxe várias lembranças, porque eu já trabalhei bastante com essa questão de autuações fiscais da Receita Federal com essa questão dos conceitos de insumo, né? E isso aí tem que estar muito bem documentado mesmo, porque a Receita Federal cai em cima, e para corroborar todos esses valores aí, é importante que a documentação esteja bem definida, né? Mas é isso aí, a gente vai ter agora 10 minutinhos para tirar as dúvidas. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Eu espero que a gente consiga fazer outras nesse formato ou em outros formatos, que são mais interessantes até de discussão, enfim, e trazer outros convidados também, né? Legal, Anny. Legal, muito legal o compartilhamento da tua experiência já no que vem vivendo. Eu já tenho algumas perguntas aqui do pessoal no chat, e eu vou lendo ela na sequência e já vou passando para quem eu acho que é importante responder. Tem umas para mim também. Vou fazer a primeira pergunta aqui, que foi da Mônica. Os valores com compra de softwares também podem ser contabilizados, Anny? Depende. É um software que tu comprou por conta da LGPD? Sim, nesse caso sim, né? Eu entendo que sim. Acredito que sim. Por que não? Se tu não tinha esse software antes e tu adquiriu ele por uma determinação da LGPD, o software entraria também, com certeza. Maravilha. Vou dando a sequência aqui. Quem quiser, por favor, gente, vão escrevendo aqui que eu estou lendo na sequência. Respondendo rapidamente para a Natália aqui, acho que já teve até a resposta. Sim, o vídeo vai ser disponibilizado nas nossas redes, nos nossos canais do YouTube, tanto da CLRA quanto da Drop Real. Deixa eu ver a nossa questão aqui. Deixa eu perguntar na sequência. De novo, a Vivian também fez a mesma pergunta sobre se aplica a venda de software. Acredito que é na questão da compra do software, né? Então, a Anny já respondeu. Tem uma bem interessante aqui do Eduardo, apenas complementando. Na exposição do Manuel, não vi solução de anonimização. Verdade,
eu não entrei nesse ponto de anonimização e pseudonimização de dados pessoais dentro de sistemas. Isso se aplica muito a nível do desenvolvimento dos softwares, principalmente, que alimentam essas informações. Eu comentei sobre criptografia em banco de dados, isso sim, mas é muito bem posicionado, Eduardo, nessa questão da necessidade de se anonimizar ou pseudonimizar uma informação dentro das bases de dados. Até para todos entenderem o que seria isso, vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho um banco de dados, esses dados não estão criptografados e eu não utilizo técnicas de anonimização, uma forma de embaralhar a informação que eu não consigo identificar o titular do dado, né, de quem é o responsável pelaquela informação. A anonimização ela tem esse objetivo, ou a pseudo-anonimização. Então, num sistema, eu posso, se esse sistema for comprometido, ou seja, o banco de dados for copiado numa forma indevida e compartilhada, por exemplo, as informações desse banco de dados contenham dados pessoais, os dados até vão existir lá dentro, só que não vai ser possível eu identificar que aquele dado específico de um cadastro, por exemplo, se refere-se ao Manuel, por exemplo, ou a Maís, ou a Anne. Então, essa técnica de anonimização, pseudonimização, a gente sempre recomenda, nesse aspecto, a conversar com o fabricante do software que vocês utilizam para esse tipo de cadastro. Porque ele também tem que se adequar. Aí vem aquela questão de coparticipação, né, de responsabilidades. Os dados são de vocês, a responsabilidade é de vocês, mas sofreu um incidente, por exemplo, num sistema que está em SaaS, por exemplo, num ERP. A empresa também vai se responsabilizar por isso. Então, é um ponto que é importante a gente sempre levantar esses quesitos a nível de contrato especificamente. Aí eu vejo até em questão de jurídica, com esses contratos, esses fornecedores de softwares, sob a responsabilidade da anonimização ou pseudonimização em sistemas de informação. Mas muito bem pontuado também, Eduardo. No quesito do artigo 18, né, ele fala assim, previsto no artigo 18, além de ainda termos poucas opções de mercado, são soluções elevadíssimas. Aumentaria o valor do PIS/COFINS. Verdade. Verdade. A gente fez uns cálculos aqui. Inclusive, eu tinha uma tabela que eu preferi não colocar nessa apresentação, com uma média que a gente já tem, mais ou menos, de investimentos de um ano para uma micro, pequena, média, grande empresa. Quando a gente fala de grande empresa, realmente, os valores vão acima de 1M em novos investimentos. E como a própria Anne falou, que é o ponto, por exemplo, deu um exemplo do Firewall. O Firewall, por exemplo, a empresa já tem, mas de repente precisa de uma feature adicional para cumprir o tratamento de dados pessoais. Essa feature, de repente, a gente consegue colocar como retenção, né? Até complementando, né, Manuel, em relação a isso, embora a gente tenha conceitos aplicáveis a várias empresas, é importante que essa questão da apuração do crédito, ela seja realizada analisando caso a caso, né? Como a Anne também trouxe, o conceito de insumo para uma empresa pode ser diferente para outra, a questão da relevância e essencialidade, né, do produto, daquele bem ou daquele serviço, para uma empresa também pode ser diferente, né, diferente de uma para outra. Então, assim, não tem como generalizar e dizer, toda empresa pode se creditar de todo o investimento que foi feito com LGPD. Não, depende, né? Depende do quão essencial e relevante é aquele investimento para aquela organização, depende como foi feito aquele investimento, se tem o rastreamento, a rastreabilidade necessária para comprovação depois para a Receita. Então, são vários quesitos que precisam ser analisados no caso concreto, né? Em especial, levando em consideração o nicho de mercado, o tipo de produto que a empresa produz, qual o objetivo dela com aqueles insumos, né? E o formato, então, que ela está organizada administrativamente para poder fazer as devidas comprovações. Maravilha. O Bernardo pergunta, todos aqueles investimentos de segurança são necessários para todas as empresas? Não, cada empresa tem, tudo depende da análise de risco, que nem eu apresentei lá no início lá. Não é tudo, não é só aquilo ali, às vezes pode ser menos, como pode ser mais, tudo varia muito de organização para organização. Tamanho, quantidade o que ela faz realmente, o objetivo da empresa, né?
A Juliana aqui também a Juliana Aguiar faz uma informação interessante aqui, né? Uma pergunta, né? Os valores a serem considerados poderão se referir, inclusive, com relação a profissionais contratados por meio de CLT, de PO, ou somente SAS, né? Mas acho que você pode responder essa aí. Isso. Aqui depende um pouco a forma de contratação, né? Se eu tenho um profissional que seja 100% dedicado para LGPD, um DPO exclusivo para esse assunto que só trabalha com isso, é uma situação, entendo que sim, a gente pode considerar isso no cálculo, né, para apuração de crédito. Agora, se eu tenho aquele DPO que ele está acumulando cargos, que ele, além das atividades de DPO, ele faz outras atividades para a empresa, dificilmente eu vou conseguir incluir essa despesa dentro da apuração dos créditos. Ó, legal aqui também, mais duas perguntas que são na sequência. Eu estou gostando que está tendo bastante perguntas aqui. Inclusive, já vou até informar que às 11h30 encerra o nosso prazo do nosso webinar, mas a gente pode continuar aqui respondendo essas perguntas e você se sinta-se à vontade também de ficar participando com a gente aqui. Tanto a Mônica quanto a Kelly fizeram uma pergunta igual, né? Primeiro, a Mônica pergunta, tem alguma diferenciação para cooperativas na questão dos PIS/COFINS? E a Kelly pergunta também, bom dia, para cooperativas também se aplica o benefício? Acho que já dá para responder as duas, né, Anne? Por favor. Sim, sim. Nós temos aí a obrigatoriedade do regime não cumulativo para determinados clientes, né? E aqueles que têm são tributados pelo imposto de renda pelo regime do lucro real, certo? Mas existem exceções, e eu creio que as cooperativas estejam nessas exceções, então elas não são do regime não cumulativo, acho que elas são do cumulativo, certo? E daí não dá direito a crédito de PIS/COFINS. Maravilha. Humberto Porto me pergunta para mim aqui, né? Manuel, bom dia, parabéns pelo tema, muito relevante. Sobre a questão do software, o controle e segurança na cadeia de suprimentos pode ajudar com isso? Bem, segurança na cadeia de suprimentos é um item que a gente trabalha forte dentro do processo de adequação, principalmente em governança de segurança da informação. Sobre a questão do software, segurança na cadeia de suprimentos. Olha, nesse caso, quando a gente trata segurança na cadeia de suprimentos, o primeiro ponto é avaliar o risco de cada fornecedor que presta serviço para a nossa organização, né? Então, o que a gente orienta para as empresas? Primeiro ponto, como é que eu vou fazer a gestão de risco em cima dos meus fornecedores? Nesse caso, a empresa pode também, inclusive, adquirir um software para fazer essa gestão de risco, né? Um sistema de GRC, por exemplo, gestão de riscos e conformidade, ou um próprio sistema de gestão da privacidade, que faz todo o controle de consentimento, tudo inclui um módulo específico da cadeia de suprimentos. Deixa eu entender a pergunta, né? Muito relevante. Sobre a questão do software, o controle de segurança pode ajudar com isso? Claro que pode, sim. Pode sim, Bernardo. Humberto, pode sim. E esse tema é bem importante também, porque faz parte dentro da governança de segurança da informação, a segurança na cadeia de suprimentos. Inclusive, a gente faz uma norma específica, né, recomenda para o cliente segurança na cadeia de suprimentos. Mas legal ter atuado. Mas sim, pode ajudar, sim. Normalmente, um software de gestão de risco já consegue aplicar esse controle. Manuel, vi uma aqui, posso falar aqui do Denis? Pode. Denis. Assim, nós estamos na sequência. Peraí. Tu tá indo na sequência. Tô indo na sequência. É que tu falou de cooperativas e essa do Denis tu não falou ali. Para mim ela tá logo abaixo, é verdade, eu pulei. Verdade, vamos lá. O Denis, né? Isso. Então pode falar, pode ler a pergunta, por favor. Tudo bem, Denis. Aqui a pergunta do Denis é a seguinte, gente. Para a determinação dos insumos com créditos de PIS e COFINS, a empresa necessariamente deve impetrar mandado de segurança? O que eu vi foi que o Manuel está querendo fazer só as perguntas que são para ele. Então, Denis, o que acontece? É a forma mais segura, né, de apurar esses créditos até uma decisão judicial. De qualquer forma, depois a Receita Federal ela vai poder
verificar, né, tá fiscalizando como que a empresa fez, quais créditos que ela tomou. O que a gente viu, que eu apresentei naquele slide, são duas formas, né, de dois clientes que a gente tem diferentes. Um que é mais arrojado, que já toma esses créditos sem entrar com ação, porque o próprio cliente que sabe quais são, o que é insumo para fins do seu próprio negócio. E se ele considera que tem todo que tem um fundamento, né, tu tomar esses créditos com a LGPD, ele já escritura e aguarda ser autuado, né, aguarda a fiscalização. Se não for autuado, ótimo, se for, vai ter que se defender, né, num processo administrativo, primeiramente, né, que seria na via da impugnação, né, um auto de infração no processo administrativo fiscal, ele é impugnado, e depois com uma eventual ação judicial. Mas a forma mais segura e que mitiga riscos é entrar com um mandado de segurança, sim. Daí, se tu ficou com alguma outra dúvida aí, Denis, estamos aí para te ajudar, tá bom? É isso. O Rodrigo me mandou um questionamento no privado aqui, eu vou compartilhar eles com todo mundo aqui novamente, tá? Ele falou o seguinte, ó, tem um e-commerce de imóveis e 85% das minhas vendas são provenientes de marketplaces. Alguns deles já são implementados e não estão compartilhando informações de contato dos clientes. Isso prejudica a entrega dos produtos, no sentido que o telefone do contato do cliente, que ia na nota fiscal, agora não vai mais. E a transportadora não consegue agendar a entrega quando o cliente não está na sua residência na primeira tentativa. Existe alguma situação no qual se permite o compartilhamento de parte de dados? Eu acho que isso aí acho que se aplica bem para a Maís, né? Questão do compartilhamento, né? Não sei se entendeu, mas... Sim, a questão da possibilidade de compartilhar esses dados, né? Com a entrega, né? Sim, o que acontece, né? A LGPD, ela traz uma série de hipóteses que permite, né, que os dados sejam compartilhados. É imprescindível que a empresa que coleta os dados, ou seja, a controladora dos dados, né, ela informe o seu cliente de que essas informações serão repassadas e o motivo pelo qual elas serão repassadas. Então, num caso de entrega de mercadoria, né, é possível sim haver esse compartilhamento de dados para que o cliente receba o seu produto, né? Até é interessante para o cliente compartilhar essa informação para que ele tenha o seu pedido atendido, né? Então, assim, o que a gente precisa analisar é se todos os dados compartilhados entre as empresas realmente são necessários, né? Para fazer a entrega, o telefone ele é imprescindível? Se é imprescindível, ele pode ser compartilhado, né? Porque ele tem um embasamento legal próprio para que o cliente seja atendido. Tu está executando um contrato onde o operador precisa da informação para realizar a ação. Agora, o que só uma precisa ser pergunta, analisado Maís, até exatamente nesse ponto, eu vou fazer uma pergunta para você, na questão seguinte, tudo bem, então, se eu posso compartilhar, por exemplo, com o meu prestador de serviço, que é uma entrega, uma empresa de transporte, o titular do dado, ele tem que saber que existe essa troca de informação com a empresa de transporte, por exemplo? Sim, na questão do extremamente consentimento, importante, né? Tá? O que a gente tem visto até em questões de mercado hoje em dia, né? A informação ao titular do dado é o ponto primordial, né? É ter essa transparência, que é até um dos princípios que a LGPD traz, da importância dele ser informado do que está sendo feito com aquele dado pessoal. Então, se eu, como controlador, recebi as informações e eu informo o meu cliente de que, eu vou precisar desses dados e vou repassar para o meu parceiro que vai fazer a entrega para que você seja bem atendido e receba o seu produto conforme solicitado, não haveria problema de ter esse compartilhamento. Obviamente que a gente precisa ter alguns cuidados em relação a isso, que são a forma de compartilhar, né? Precisa ser um compartilhamento seguro. Eu não posso simplesmente sair passando dados de cliente por WhatsApp aí sem ter nenhum controle, né? Agora, se a gente tiver os meios adequados para passar essas informações, não teria por que não compartilhá-las. Perfeito. O Rodrigo está compartilhando. Nesse caso,
eu sou um parceiro do marketplace e a transportadora é um terceiro. Na verdade, o marketplace tem, pelo meu entendimento, ele que tem que ter esse consentimento. Tanto que vai compartilhar com você, que é o parceiro, quanto para a transportadora, que é um terceiro também. Eu vejo isso. Quem está coletando o dado, né, do cliente é que tem que informar esse cliente de que ele está compartilhando as informações contigo, no caso, que é o parceiro, né, Rodrigo, e com a transportadora, que é quem vai fazer a entrega final. Exato. Gente, e é importante, muito obrigado. Só mais um ponto, Manuel, em relação a isso, né? Como isso tudo faz parte da cadeia de suprimentos, né? Como tu está recebendo esse dado do controlador, é importante que tu te resguarde, né? Requerendo que esse controlador ele realmente faça essa informação ao titular, para que tu também se sinta protegido, que o titular não possa posteriormente entrar com alguma ação judicial ou até alguma questão administrativa perante a NPD, dizendo que vocês estão utilizando os dados dele de forma indevida. Legal. Gente, a gente tem assunto aqui para falar o dia inteiro, né? Um assunto que a gente respira todos esses cada um, acho que na sua frente aqui, acho que ama a sua profissão. Então, eu poderia ficar falando sobre segurança, sobre você, sobre o controle de segurança o dia inteiro aqui. Gosto de falar isso. Tem um outro evento que a gente está patrocinando no final do dia, vou falar sobre isso também. E certamente já é temas também para a gente criar outros temas para o webinar. Essa é a nossa ideia, é a gente seguir a Drop Real com a CLRA, seguir nesses temas relacionados à LGPD, a tratamento de... Eu, exclusivamente, vou falar sobre segurança, né? Zero à esquerda da legislação, mas aí tem as meninas aí também que dominam esse tema, né? O time da CLRA. Gente, muito obrigado pela participação de todos. A gente encerra nosso webinar aqui. Na sequência, acompanha nossas redes sociais aí, principalmente LinkedIn, Instagram e também a parte do YouTube. Só pesquisar, a gente segue nós lá, que a gente realmente vai compartilhar na sequência esses materiais aqui, que inclusive a gravação do webinar. Muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo dia. Eu queria agradecer. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal. E lembrando, né, cada empresa tem o seu próprio processo, então aqui não cumpre a nós ficar dizendo, tal coisa, tal despesa pode ou não, porque ainda é uma discussão bem inicial, né? Então tem que tomar cuidado, tá bom? Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais, Um abraço. Tchau, tchau.